pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar sobre como lidar com a pressão de ter que ser mãe. Muitas mulheres acabam sofrendo com isso, porque a decisão de ter um filho é uma das escolhas mais importantes na vida de uma mulher. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você colocar alguém ali no mundo, né? E ter toda essa responsabilidade com esse outro ser. Então, muitas vezes essa pressão acaba fazendo com que a mulher não saiba realmente o que decidir, não saiba escolher. Porque antigamente as mulheres elas eram criadas para casar, ter filho, para procriar. E hoje isso começou a se modificar com a educação sexual, com a vinda, né, do anticoncepcional, em que as mulheres conseguiram ter uma liberdade maior de escolher se querem ou não ter filhos, e também com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, as mulheres hoje acabaram também tendo outros interesses. Então, as mulheres, elas entendem que muitas vezes o sonho delas não é só casar e ter filhos. Então, elas também têm outros tipos de sonhos com a carreira. E muitas vezes essas mulheres acabam tendo uma estabilidade financeira, né, estudando, trabalhando, e aí resolvem ter filhos, casar com 30 e poucos anos. E essa é uma idade que muitas vezes a fertilidade da mulher está menor, né, já está mais próximo muitas vezes da menopausa, e isso vai fazendo com que às vezes vai criando uma pressão maior ainda de que elas têm que ter filho logo, que elas têm que resolver, e isso acaba fazendo com que muitas vezes elas façam escolhas que elas não querem ter. Então é muito importante entender que esse momento é muito delicado e que a escolha de ter um filho não tem que ser uma obrigação. A pessoa, né, a mulher, ela tem que entender que ela tem que querer ter aquela criança, né, que aquilo tem que ser de uma forma mais tranquila, mais natural, que ela realmente queira. Se você está passando, né, por esse momento, se você está sentindo essa pressão externa de familiares, às vezes até de médico mesmo, então é importante você começar a refletir. Você quer realmente, né, ter um filho? Se não houvesse essas pressões, se não houvesse ninguém falando para você que você tinha que ter esse filho, né, da questão da idade, você ia querer ter? Comece a refletir também se você tem uma questão, né, financeira estável, você está emocionalmente preparada ali, né? Claro que preparado 100%, ninguém tá, mas se você realmente sabe das mudanças que vão ter na sua vida, porque ter um filho acarreta em diversas mudanças, e às vezes as pessoas elas vão naquela ilusão, né? Ah, vou ter filho, vou casar, e tem muitas pessoas que às vezes chegam a ter depressão por pós-parto, por ver que não é bem aquilo que elas esperavam, ou muitas vezes também acabam tendo uma relação complicada ali com o filho. Então é muito importante, muitas vezes, você ter contato com pessoas que já tiveram filhos, né? Compreender melhor, né? Quais são as mudanças que você vai ter que ter na sua vida para você poder ter essa escolha, né? Se você está ali nessa dúvida. Porque aí, você sabendo de tudo, você vai poder ter uma escolha ali que você sabe, eu escolhi isso, então eu vou fazer. Eu quero ser mãe, eu vou me dedicar a isso. Mas se não, aí você vai ter que repensar, porque se nessa reflexão você não quer ser mãe, né? Você falou, ah, realmente não é isso que eu quero, aí você vai precisar tomar outros movimentos, né? Porque uma questão é você estar em dúvida se você vai ter, que é importante, né, ter toda essa reflexão e não se sentir culpada, não se apressar por conta da idade, né? Fazer tudo com calma, porque às vezes essa pressão também atrapalha, essa questão da culpa. Então, se eu não resolver logo, então eu não vou poder ter filho, mas não adianta ter pressa, né? Então, nesse momento da dúvida é importante realmente se acalmar. E às vezes também você quer ter filho, mas não quer ter agora. Então, não adianta também correr ou ter nessa pressa, né? Porque senão pode acabar trazendo prejuízos maiores no futuro. Mas uma questão é essa. Agora, uma outra questão é se você realmente pensou em tudo e falou, nossa, eu não quero ter. Então, se você pensa que você não quer ter filhos, então você tem que assumir essa escolha, primeiramente, porque muitas vezes a mulher ela não quer ter o filho, mas por esse medo, por essa pressão, ela acaba falando, ah, não, eu vou pensar, né? Às vezes até com o marido mesmo, às vezes o marido, a pessoa é casada, o marido ali
quer ter filhos, e a pessoa ela vai ali enrolando de certa forma, porque ela não consegue assumir isso, porque ela fica com receio da rejeição, com receio do que as outras pessoas vão falar, e isso acaba prejudicando. Então é importante que você assuma isso, que você converse com as pessoas ao seu redor, que você se coloque, independente dessa questão da rejeição. Porque acontece, se você tiver um filho só para agradar uma outra pessoa, só para fazer algo pelo outro, isso pode trazer grandes prejuízos na vida dessa criança, porque quantas crianças muitas vezes não têm esse amor ou têm uma dificuldade ali afetiva, por conta de que muitas vezes a mãe ali, ela não queria estar naquela situação, né? Ela não queria ter o filho, e isso pode trazer um prejuízo nessa relação, e tanto com o marido, né? Tanto ali com o seu cônjuge, porque isso pode trazer uma questão de no futuro, né? Ter brigas por conta de que você não queria ter aquele filho. Então é muito importante ser honesta ali com as suas decisões e também arcar, porque entender que toda escolha tem uma renúncia. Então, quando você escolhe ter filhos, você vai renunciar de alguma coisa. Se você escolhe não ter, você também vai ter uma renúncia. Então, entender que arcar com essas coisas que não foram escolhidas também é muito importante, né? Então, assumir isso vai te ajudar bastante a você começar a olhar as coisas de outra forma e seguir um caminho que você quer. E a psicoterapia, ela ajuda bastante nessa questão da rejeição, da culpa, porque o que acontece? Para você começar a lidar com essa pressão, você vai precisar modificar o seu interno, porque externamente, muitas vezes as pessoas elas não vão conseguir enxergar, elas muitas vezes vão continuar pressionando ou vão continuar falando, mas enquanto você não se posicionar, não trabalhar internamente a sua mudança, né, de o que você vai falar, se você vai deixar com que essas falas te façam mal ou não, né, o quanto que você está se culpando por situações que você não tem que se culpar, né, então quando você começar a fazer esse trabalho interno, você vai ver que as coisas vão melhorar, porque aí você não vai ter essa mudança externa, né, de convencer as outras pessoas, mas sim de você começar a trabalhar o seu interno para que você aceite, porque muitas vezes a aceitação também não vem de si mesma, porque a gente traz tanta essa bagagem, né, que às vezes você não consegue aceitar que você não quer, né, ter filhos, não consegue aceitar a sua escolha. Então é muito importante todo esse trabalho interno para ter esse olhar, tá? Então se você está passando por isso, trabalhe essa questão, busque uma ajuda psicológica, e também se você é uma pessoa que acaba pressionando muito, né, que fica falando para as outras pessoas que elas querem ter filho, então começa a repensar, né? Será que você não tem que deixar o outro escolher? Será que você não está pressionando uma outra pessoa? Comece a deixar, respeitar a outra pessoa, se ela quer ou não ter filho, porque isso acaba trazendo muitos prejuízos na vida da outra pessoa, tá bom? Então espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto, e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!